Pensando, e às vezes eu passo isso pra galera lá da igreja, que como eu confio em Deus se eu não consigo confiar no meu pai? Então, eu tive uma experiência muito profunda semana passada em relação a ter que revisitar as minhas crenças sobre religiosidade, sobre Deus. Show. E eu tive uma conversa muito rica com uma pessoa, um religioso católico, e eu estava já com alguns bloqueios para dar mais um passo com a minha conexão espiritual, Certo. com a minha conexão com Deus. Certo. E aí ele chegou e falou assim para mim: qual que era a sua religião quando você era criança? E aí eu falei assim: eu era da Igreja Batista. E algumas travas que eu estava tendo exatamente naquele momento ainda era ligada a aprendizados que eu tive lá na minha infância. Certo. Ou seja, a todo momento a gente tem que estar revisitando as nossas bases, as nossas crenças, daquilo que um dia já foi verdade. E quando ele me falou isso, que eu parei para refletir, eu vi o quanto eu evoluí, mas neste quesito eu ainda estava estacionada no mesmo lugar. Eu tinha uma resistência ainda com essa questão de manifestação do Espírito Santo, falar em línguas, tal. E aí ele falou assim, mas isso tudo foi a base que você teve lá, porque a linha é esta. Sim. Né? Mas assim, eu não tinha maturidade para filtrar isso, mas esta verdade ainda estava em mim, né? Então, o quanto é importante a gente entender... Nossa, até eu dei tanta volta aqui que eu já até esqueci qual que era a pergunta. Não, isso mesmo, é esse ponto mesmo que você está falando. Sobre o confiar. Isso. Como que eu confio em Deus se eu não consigo confiar no meu pai? Isso. Então, eu lembrei. Aí o que acontece? Aí eu percebi pela conversa dele que ainda pela crença de criança da gente ver Deus como Papai do Céu, inconscientemente eu ainda estava vinculando Deus a uma energia masculina. E Deus não é feminino e não é masculino, né? Ele é o todo e pronto. Ele é tudo isso. E aí eu percebi que, apesar de racionalmente eu vincular a energia e o amor de Deus ao que mais se assemelha na Terra, que é o amor de mãe, inconscientemente eu ainda vinculava esse amor ao amor masculino por eu identificar ele como pai. Identificar Deus como pai. Entendi. E aí isso fez eu olhar e ter uma confiança diferente em Deus. Então, o que tem te bloqueado para você se conectar com Deus? No meu caso, neste ponto, porque a gente vai aprofundando, né, sempre, no meu caso era isso. Era estar vinculando Deus a papai, né? Agora, isso estava me impedindo de confiar e eu consegui dar um passo de confiança maior. O que cada um identifica que tem limitado a confiança? Acho que lembra muito, não sei se você já assistiu o filme da Cabana. Já. Que o Mac tinha problema de se conectar com Deus porque ele tinha problema com o pai. Que o pai dele batia nele, o pai dele batia na mãe, e depois ele chega ao ponto dessa criança matar o pai. E aí depois ele é questionado lá na frente pela sabedoria, e a sabedoria fala, e aí, você tem que escolher entre um dos seus filhos. Ele falou, não tem como fazer isso, não tem como. Ele tá... E aí ele começa a mostrar algumas imagens. E aí ele vê o pai dele, e aí a sabedoria mostra o pai dele batendo nele. Fala, o que eu devo fazer com esse cara? Ele vai pro inferno. Ah, então tá bom. Então ele tá condenado. E aí mostra uma criança apanhando de um homem. E aí ele olha, o que eu devo fazer com essa criança? Não, ele não pode ser condenado. Então, mas você já condenou ele. Ele é seu pai. Então, é muito esse contexto, né? Como que eu confio em Deus se eu tenho uma dificuldade com meu pai? Como que eu confio no amor se a representatividade do amor é a minha mãe e eu tenho problema com a minha mãe? Eu não consigo... Há anos eu não falo com a minha mãe. Então, como que eu vou me conectar com as pessoas se com a pessoa mais importante da minha vida eu não tenho essa conexão? Entra muito até num episódio que a gente teve aqui, no qual um dos convidados, ele fala isso. Ele fala assim... Eu não tenho dificuldade de ter vínculos com pessoas, porque a pessoa que eu tinha, que era para ter o meu maior vínculo, eu não tive, que era meu pai. Então, entra muito nessa questão da confiança. Como quebrar esses processos? Quebrando, revisitando as crenças, criando novas crenças, né? E a partir daí confiar, mas também estudar
e ver o que faz sentido para cada um do que é Deus, Sim. né? Em cima do que é Deus para você, é o que vai fazer você construir essas novas bases para que você confie. No meu caso, é olhar para ele como todo, e aí eu olhando para ele como todo, eu tiro tudo que eu conheço, eu tiro tudo que eu tenho de referência para confiar naquele absoluto, entendendo que tudo vem dessa mesma origem. Para mim, é suficiente. Agora, o que é suficiente para cada um? Cada um tem o seu significado, né? Cada um dá o seu significado. Então, vai lá, vasculha, mergulha dentro de si, olha quais são as suas bases, e essas bases, cada vez, você vai indo por camada, até o mais profundo possível. Ainda falando de Foucault, ele tem uma linha que ele chama de arqueologia do saber, e a gente sempre pensa em conhecimento de forma linear, né? E aí ele fala do cavar, que então, ao invés da gente pensar em linearidade, a gente vai pensando de cima para baixo, né? E quando a gente pensa em crenças, a gente vai pensando da mesma forma. Por exemplo, eu, que já trabalhei bastante o autoconhecimento, que já fiz diversas formações, já trabalho com isso, agora eu cavei ao ponto de chegar nessa base das minhas crenças religiosas de criança. Mas antes dessas crenças religiosas, eu tive que trabalhar várias outras camadas de vários outros tipos de crença. Do que era a paternidade, do que era a maternidade, do que era comportamento, do que era a sociedade, do que era ambiente, até eu chegar nessa agora. E o que vai vir depois? Enquanto eu viver, cada vez vai ser uma camada mais profunda, né? Então, o que eu convido é, cavem para encontrar o que hoje te impede, que crença hoje te impede de confiar.